Olá, seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre paciência na maternidade. Já pega a tua Bíblia, teu caderninho de anotação e vem comigo. No primeiro capítulo de Provérbios, no versículo 7, nos diz assim: o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Então, a verdade é que a maternidade, para ser exercida de uma forma leve, mais pacienciosa, é preciso que tenhamos comunhão com o Espírito Santo de Deus, que a gente deixe o Espírito Santo agir através de nós e habitar em nós. Para isso é preciso leitura da palavra e devocional, nosso momento de oração e de estudo da palavra. Também podemos fazer momentos de jejum, jejuar por algum propósito, e daí tu te esvazia de ti, te esvazia da carne para te encher do Espírito. É isso que acontece nos nossos momentos de oração, nossos momentos de leitura da palavra, nos nossos períodos de jejum e propósito. E um dos primeiros princípios bíblicos que eu separei para trazer aqui para vocês, para a gente conversar sobre como exercer a paciência na maternidade, é a paciência como fruto do Espírito. E lá em Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o Espírito de Deus conduz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quanto mais relacionamento a gente tem com Deus, quanto mais o Espírito Santo vai habitando em nós, nas nossas ações, tudo isso que fala aqui em Gálatas vai transbordando e transparecendo no nosso agir, no nosso ser. Então, por isso que a paciência é um dom divino que a gente cultiva através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E lá em Provérbios 17, 27 diz assim: quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então a gente sabe que o livro de Provérbios é um livro muito rico em ensinamentos sobre sabedoria. E no primeiro versículo que eu dividi aqui com vocês, a gente falou sobre temer a Deus ser algo do conhecimento, ser um caminho para o conhecimento. E aqui a gente vê que quem controla as palavras, quem mostra a calma e se mantém calmo, mostra que é inteligente. Então nós como mães cristãs, devemos buscar sim essa sabedoria, essa inteligência que vem do Espírito Santo de Deus. No momento que a gente começa a ter esse relacionamento com Deus, a gente vai sentindo essa diferença em nós. O segundo princípio que eu separei aqui para a gente debater é o exemplo. Primeiro a gente vai falar do exemplo de Deus. No decorrer da leitura da Bíblia, a gente vê diversas vezes o exemplo de Deus como pai, que podemos sim trazer para nossa maternidade como mães cristãs. E eu separei para vocês aqui, o versículo está em 2 Pedro 3:9, que diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Então, por mais que nós falhamos e desobedecemos, a gente vê que Deus é infinitamente paciencioso conosco, mesmo quando falhamos e desobedecemos. Ao contemplar a paciência divina, somos inspiradas a imitar o seu caráter em nossas relações com os filhos. A paciência de Deus nos ensina a sermos compreensivos e a dar tempo para que nossos filhos cresçam e aprendam. Quando eu falo em uma educação onde a gente precisa ter afeto, amor, onde a gente precisa ter mansidão, ser pacientes, eu não quero dizer que a gente não vá corrigir, não, isso é algo que Deus espera de nós como mães, que nós vamos e corrigimos nossos filhos, que a gente faça o que eles entendam o certo e o errado, mas a gente precisa, como diz aqui, dar tempo para que eles cresçam e aprendam. E o outro exemplo também que eu quero deixar para vocês é o nosso exemplo, o quanto nós sermos pacientes vai deixar de exemplo esse fruto do Espírito Santo da paciência para os nossos filhos. Em Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Nossas ações vão refletir diretamente no nosso lar e nos nossos filhos. Então a gente precisa aprender a construir o nosso lar com a sabedoria que Deus espera de nós, com a busca por conhecimento, por a busca pela palavra e pelos ensinamentos dele e pela busca do Espírito Santo no nosso lar.
Gente, quando a gente briga, quando a gente discute, quando a gente bate nos filhos, cria um ambiente tão pesado, fica algo tão ruim, não é possível que só eu sinta aqui que não é algo assim que seja agradável, né, esses momentos. Então a gente perde a paciência, a gente grita, a criança já chora, a gente briga, o adolescente já se tranca no quarto, já fica sem falar com a gente. Então a gente precisa aprender sim a exercer essa maternidade de uma forma mais paciente. E o terceiro ponto que eu separei aqui para conversar com vocês é a importância da disciplina com mansidão. Volto a repetir, quando eu digo sermos pacientes, eu não digo que devemos passar a mão por cima da cabeça dos nossos filhos. Não, a gente precisa sim discipliná-los, mas com mansidão. Mansidão nada mais é do que calma, que cai aí na paciência. Efésios 6,4 diz assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. A disciplina é algo importantíssimo para a vida dos nossos filhos, para a formação do caráter deles, para a formação do futuro, do adulto que queremos formar. Mas precisamos ter em mente que a nossa disciplina, ela deve ser realizada sobre a vida dos nossos filhos com mansidão, com paciência. A Bíblia nos ensina a corrigir os nossos filhos com amor e com respeito. Então a gente precisa trazer isso, porque como diz o versículo aqui de Efésios, não tratar o filho de uma forma que eles fiquem irritados. Por quê? Porque no momento que tu espera a obediência do teu filho e no momento que ele desobedece, que ele faz algo errado, ele faz algo que vocês tinham combinado que não deveria fazer, dependendo da forma que vocês vão corrigir, pode ser que vocês façam com que eles fiquem irritados. Então, quando vocês batem, por exemplo, vocês estão indo contra esse versículo, porque vocês estão fazendo com que os filhos fiquem irritados. Quando vocês debocham, quando vocês ficam fazendo pirraça, porque tem vezes que numa discussão entre mães e filhos, e tem porque eu sei, porque eu também já passei por isso, parece que a gente fica com a idade da criança. Muitas vezes a gente espera a maturidade dos nossos filhos, quando na verdade os nossos filhos que estão esperando maturidade nossa. O maduro da relação mãe e filho, pais e filhos, somos nós, os adultos, as mães e os pais. Então, às vezes a gente joga para cima da criança uma responsabilidade que muitas vezes é nossa. Então a gente precisa colocar sim no nosso dia a dia essa mansidão, buscar na palavra de Deus, busquem nos momentos de oração, entreguem para o Senhor. Senhor, tá muito difícil lidar com essa fase específica do meu filho, me ajuda, o que eu faço? Busca na palavra, leiam versículos, peçam um direcionamento para Deus e resposta em algum versículo, porque Ele vai ouvir e Ele vai responder. E quanto mais vocês buscarem dEle, se esvaziarem de vocês, mais o Espírito Santo vai habitar em vocês e vocês vão ter uma maternidade mais cheia dos frutos do Espírito, que são todos aqueles que eu falei lá no início: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Eu tenho certeza que se vocês buscarem todos os dias pelos frutos do Espírito Santo, os filhos de vocês vão ter um dos maiores exemplos de mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado a tua vida. Se fez sentido para ti, se edificou a tua vida, envia para uma mãe e coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da aula, qual o tema que vocês querem ver por aqui, e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Eu quero te apresentar a comunidade Mães na Mesa. Mães fortalecidas, filhos mais felizes. Você está insegura na sua maternidade, deseja construir um relacionamento forte com os filhos e fortalecer a sua fé? Essa comunidade é para você. Clique no link e saiba mais.